Eu quis começar o vídeo com isso para a gente falar do senhor Ciro Nogueira. Participou ontem do Canal Livre, uma espécie de roda viva de baixo orçamento aí da Bandeirantes, e falou muita coisa interessante. Não era boa, mas interessante, porque expõe ainda mais quem é Ciro Nogueira, expõe ainda mais os planos do Centrão, e expõe, enfim, né, tudo que eles estão tramando contra a direita agora em 2026. E tá ali, ó. Ciro Nogueira diz que Eduardo nos Estados Unidos foi prejuízo gigantesco e pede decisão de Bolsonaro em 2025. A chantagem contra Bolsonaro segue firme e forte, como vocês podem observar. Ciro Nogueira disse há pouco que a postura de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos prejudicou o cenário político para a direita. Bom, eu acho que o que ele quer falar é o seguinte, né? Não é que Eduardo prejudicou a direita. Eduardo atrapalhou o plano dos safadinhos. Os safadinhos, que queriam herdar os votos do bolsonarismo, né? Sem entregar nada. Aí Eduardo melou o jogo desse pessoal. Fazer o quê, né? Enfim, ele falou isso durante a participação do programa Canal Livre, da Band. Ciro Nogueira também afirmou que, dadas as notícias recentes, são inviáveis, neste momento, as chances de algum nome da família disputar na chapa para a presidência da República. Não é cabeça de chapa, é na chapa. Nem vice, viu? Porque a vice é do Ciro Nogueira. Aí olha que curioso, né? O Ciro Nogueira quer que decida agora quem vai ser o candidato. E o Ciro Nogueira tá falando que agora não é viável o nome da família Bolsonaro, né? Talvez essa seja mais uma das razões por trás do interesse do Ciro Nogueira de resolver tudo agora, que é para garantir que a vice fica com ele e a cabeça de chapa para um governador democrático. No exterior, Eduardo, que é filho de Bolsonaro, afirmou nos últimos tempos que articulou sanções que chegaram ao Brasil em forma de tarifas e atuações diretas contra ministro da Suprema Corte. Eduardo não falou que articulou essas tarifas, ele não falou, ele falou que levou lá, fez inúmeras denúncias, né, contra o Brasil, coube a Trump a imposição de tarifas. O objetivo do Eduardo sempre foi a questão da Magnitsky e ações contra autoridades brasileiras. Daqui já temos uma fake news do Estadão. Mas vamos continuar. Aí na avaliação do Ciro Nogueira, rapaz, esse foco do Eduardo Bolsonaro, ele deveria ter sido especificamente o Lula, não os magistrados. Só que ele não falou só isso. Ele falou mais também sobre o Moraes. Mas como vocês podem ver, né? Tarcísio, que quer ser o vice... Desculpa, tô falando Tarcísio, né? É porque o Ciro Nogueira quer ser o vice do Tarcísio, já tá falando, ó, não vamos criar confusão. Não, Eduardo, não vai brigar com o Supremo, Eduardo. Ciro Nogueira também disse que, com a rejeição muito grande por parte da população em relação ao tarifaço, que não é viável hoje, em nome da família Bolsonaro, para a corrida à presidência da República, ele não quis falar sobre composições ou sobre a escolha do vice. Ele não quer. Ele não quer colocar o barquinho dele na pista, na água, e o povo vai ficar reclamando. Ciro Nogueira afirma que pediu a Bolsonaro, que está inelegível, que forme até o fim do ano o candidato, que vai concorrer em 2026. E Ciro não quis dizer se Bolsonaro já deu sinais de quem poderia apoiar e afirmou que Bolsonaro tem ouvido muita gente. E talvez isso daqui também esteja incomodando o Ciro. E eu falo pra vocês, Bolsonaro tá lá há muito tempo sendo pressionado, sendo chantageado, na verdade, pra apoiar alguém deles. Eu já vi a história até no meu ouvido falar, Bolsonaro, é melhor você apoiar fulano pra você poder ficar preso em casa. É o tipo de chantagem que estavam fazendo. Ou você apoia fulano ou você vai pra Papuda. Alguns governadores democráticos, né? Aí você imagina quem pode ser. Enquanto Ciro Nogueira diz que Eduardo Bolsonaro é o problema, pela sua proximidade com o Trump, porque Trump e porque tá acontecendo com o Brasil, e aí sim você olha pros Estados Unidos, olha pro mundo, vê o Trump levando a paz, um acordo de paz histórico. Eu espero que finalmente agora o Oriente Médio encontre a paz verdadeira. O Ciro Nogueira é esse daqui, ó. Caixa destitui assessores ligados à PL e PP após derrota do governo, né, na medida provisória. E aí, Ciro Nogueira? O problema não é Eduardo. O problema é você. Você é o problema. Você é um dos maiores problemas deste país. E eu espero de verdade aí que você arque com tudo que você tá fazendo e que um dia isso entre na sua conta para você pagar com juros e correção monetária. Rolou até uma entrevista no final de semana em algum podcast aí de esquerda do Zé Guimarães, que é o líder do PT na Câmara. E ele contou pra turma da esquerda que a Gleisi trouxe pra si a responsabilidade e falou que vai passar o trator na caixa. Vai tirar o indicadinho do Lira, vai tirar os nomes ligados ao Ciro Nogueira. E aí, Ciro? Porque nem o ministro Fufuca você consegue tirar na máquina. Mas você quer ser o vice e segue sabotando em toda oportunidade que você tem a família Bolsonaro. Se Ciro Nogueira... Sabe, Ciro Nogueira, ele talvez seja xingado nas redes sociais. Eu não queria ser chamado por ninguém de vagabundo. Não tô falando que estão chamando Ciro nem, mas sabe como é a turma extremista, né? Como eu sou uma pessoa que não gosta de ser chamada de vagabundo, eu sou uma pessoa que não gosta de ser chamada de desgraçado, de miserável, de FD e a letra P, eu aproveitaria esse espaço na Bandeirantes para falar da prisão injusta de Bolsonaro, do caso do Felipe Martins, de como hoje em dia é arriscado você ter um partido político que não reze a cartilha da Faria Lima ou do PT. Eu utilizaria o espaço na Bandeirantes para desmentir a fake news sobre o Eduardo, não inventar mais mentiras sobre ele. Eu usaria pra isso. Porque eu não gosto de ver os extremistas malucos me chamando de vagabundo, miserável, safado, xingando minha mãe. Não tô falando nada, Ciro. Só tô te passando aquele funcionamento de como é a mente das pessoas, né? Aí,
O Vila de novo. O Vila tá demais. Ele tá puto com o Ciro Nogueira. Colocou aqui, ó, 5 notas. Todas do Lauro Jardim. Coincidência, né, gente? O empenho do Lauro Jardim todo dia. Aquela porradinha. Pra manter, né, o assunto aceso. Desde a visita de Ciro Nogueira a Bolsonaro, 5 notas foram divulgadas por Lauro Jardim, que é porta-voz do mercado financeiro. Elas tentam desgastar Eduardo, criar uma briga entre pai e filho, a pressão para Bolsonaro definir o candidato, a ameaça de prisão em regime fechado e, por último, a ameaça de fechamento com Lula em 26. Fechamento de apoio, né? Faria Lima. Bolsonaro deveria se preservar e somente receber Ciro Nogueira e os aliados do PP quando as cautelares forem retiradas. Ciro Nogueira, representante comercial da Faria Lima, é parte do problema e não deve ser tratado como solução ou parte dela. Aí vamos dar uma olhada em alguns grandes momentos do Ciro Nogueira. Esse vídeo aqui da Rússia está com 5 minutos. Eu não vou dar play no vídeo de 5 minutos. Então vamos olhar aqui a fala em específico. Só pra mostrar que tem um vídeo, eu mando esse vídeo lá de 5 minutos, se tu quiser tu assiste. Ciro Nogueira respondeu que não acha que Moraes seja ditador e tirano, mas já acha que existe um excesso de ativismo judicial no Brasil. Também não acho não, Ciro, concordo com você. Nessa manchete, nessa matéria, tem a fala do Ciro. Ciro defende um candidato estilo Tarcísio para 26. E também esse vídeo eu quero dar play. Ciro Nogueira diz que é um nome que unifica a todos. Pô, mas eu não sei se Tarcísio unifica a todos, porque tem muita gente satisfeita com o Tarcísio. Eu, por exemplo, ele não me unifica. Eu vou estar sendo meio que chantageado, né? Ou apoio o Tarcísio ou o Lula ganha. Aí eu vou ter que apoiar o Tarcísio.